Muito boa noite, eu sou o Jonathan Herman, começando mais um bate-bola esportivo aqui na TV Direta. Hoje começando um pouquinho diferente com o meu parceiro. Tudo bom, Marcelão? Seja bem-vindo mais uma primeira vez, o Marcelo aqui comigo, né? Ele que já é uma figura carimbada na cidade. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Jonathan? Para mim é sempre um prazer estar com você. A gente se encontra aí pela cidade, né? Bate-papo, fora extra televisão, né? Mas aqui você fez o convite, eu, é óbvio, prontamente atendi. Um abraço pro Eber também, que é um cara que eu gosto muito, tenho muita consideração e gosto muito de estar aqui na TVD também, sempre me senti bem aqui, sempre fui muito bem acolhido. E estamos aí para falar do que a gente gosta, né, de esporte, né? Com certeza, falar bastante de futebol. Temporada 2025 tá batendo na porta, vai começar, já tá tendo copinha, né, Marcelo? A gente vai falar bastante sobre isso. Marcelo, é um prazerzaço bater um papo, eu até falo. Lá atrás, talvez uns 15 anos atrás, ainda quando eu era adolescente, molecão, assistia com meu pai, o Marcelo, e hoje é um prazer tê-lo aqui comigo, do meu lado, batendo um papo. Cara, você não sabe o tanto que eu fico feliz em tê-lo aqui comigo. Marcelo, vamos começar, vamos falar de futebol, começar falando de Corinthians, que é o que o torcedor gosta, todo mundo, quem gosta de ver o Corinthians, ou quando o Corinthians está bem, quando o Corinthians não está mal. Ou para torcer contra ou a favor. O Corinthians é uma audiência grande. Começando para falar, o que você está achando das especulações do Corinthians? Corinthians que, final da temporada, voou, terminou bem, 9 vitórias seguidas, Depay, Yuri Alberto, aquele time Rodrigo Garro, tem lá o caso do Rodrigo Garro na Argentina, mas enfim... Corinthians, como que você enxerga o Corinthians hoje? E tá, o Corinthians está com o salário atrasado, a gente ia falar, Botafogo também. Já vamos tocar nesse assunto, Marcelão? Daqui a pouco a gente fala de dinheiro. O Jonathan vinha me falando aqui, tanto o Botafogo quanto o Corinthians. É um contraponto, né? Um clube empresa e um clube gerido por um presidente. Mas dentro de campo, esse retrospecto rápido que você trouxe aí, o Corinthians foi como o Fênix, ressurgiu das cinzas. Eu apostava que o Corinthians não ganhava Sul-Americana, não tinha força para isso, não ganhava a Copa do Brasil, tá certo que chegou bem perto das duas, mas não tinha aquela força e o time não estava bem. E eu até apostava, errei, confesso a você, quando a gente erra a gente tem que falar também, porque tem comentarista que só fala o acerto. Eu falei que o Corinthians ia cair. Estava numa derrocada e num abismo que não tinha mais. De repente veio o efeito Memphis Depay. Mas o Memphis Depay é um craque, é o Ronaldo, como que ele veio naquela época? Não, mas eu acho que ele trouxe um espírito diferente. Eu acho que os próprios jogadores do time começaram a ter confiança. Aí você tem alguns acertos. Hugo, goleiro, né? Foi uma bela contratação. Aí você de repente surge um Breno Bidon, que o Breno Bidon não estava jogando nada naquele time, ele entrava de vez em quando, mas quando o time estava mal, ele estava mal também. Bidu mal, Mateuzinho mal, um monte de gente mal. Yuri Alberto então virou meme, ele era meme no Brasil inteiro. De repente uma coisa impulsionou o Corinthians para cima. Pode ser o Memphis Depay? Pode ser, e a torcida sempre do lado. Então o Corinthians terminou o ano muito bem com uma pré-Libertadores. E eu acho até, Jonathan, que o Corinthians não deve se preocupar muito em contratações, porque eu acho que o Corinthians do meio do ano para cá, Carrijo, Benítez, Memphis Depay, Hugo, Charles, então assim, contratou muita gente. Vai ter alguma coisa pontual, talvez no centroavante para brigar ali com o Yuri Alberto, mas eu não sei se é tanta contratação. Eu acho que o ano abre com uma boa perspectiva com o Corinthians. Eu acho que deve começar ali o Paulistão um pouquinho mais tirando o pé e pensar nessa pré-Libertadores, que aí sim ganha o ano. Ganha o ano entrando na Libertadores. Entra com tudo na pré-Libertadores, pega aquele espírito de 2024 do final e eu acho que isso pode se dar bem. Com certeza, você falou, né, do Depay, realmente teve essa... Porque antes da chegada do Depay, a torcida do Corinthians estava cobrando muito, né? A gente via todo jogo, antes o torcedor incentivava, mas ao mesmo tempo cobrava. Depois da chegada dele, eu acho que, não só dele, como dos outros que chegaram junto, a torcida acabou falando, opa, chegou jogadores, então agora a gente tem que apoiar. A torcida começou a apoiar mais do que já estava, então talvez tirou também essa pressão um pouco, o Corinthians começou a jogar mais solto e foi o que aconteceu. Vem aquela vitória contra o Palmeiras, um clássico, que ali também foi a virada de chave do Corinthians, né? E agora a perspectiva do torcedor é de ver um Corinthians voando, continuar voando como estava, até melhor, né, Marcelo? Eu acho que sim. A torcida há de se destacar, né? Eu, curiosamente, eu estava em São Paulo, eu e meu filho, nós fomos assistir aquele jogo
contra o Racing pela Sul-Americana 2-2, um dia de muita chuva. Ali o Corinthians não estava bem. O Racing não é um grande time, não é um grande time. Tudo bem, foi campeão da Sul-Americana. Mas se o Corinthians, com esse time que ele terminou o ano, ele ganhava do Racing de 3-4 lá na arena. Mas não ganhou. Tomou 2 gols, assim, brigou, depois foi para a Argentina, aquele jogo brigado. E ali eu vi o seguinte, mas aí destacando a torcida. Ali já estava começando um movimento muito grande. Todo jogo do Corinthians era 45 mil pessoas, 45 mil pessoas. Talvez, se não me falha a memória, o maior público do Campeonato Brasileiro, de todos os times, apesar de uma campanha pífia, né, que depois terminou sendo mediana, mas pífia no começo, virou a maior torcida a frequentar os estádios mais uma vez. Então a torcida tem sim, os próprios jogadores falam isso, tem um papel fundamental no Corinthians. Com certeza. Marcelo, falando ainda de Corinthians, a gente está vendo a Copinha. A Copinha é um celeiro de craques, né? A gente já viu vários craques aí surgindo no futebol brasileiro diante da Copinha. Hoje a gente vê o Corinthians jogar, o timãozinho, como fala, né? Jogar. Como que você está vendo esse Corinthians até aqui? Pouco tempo, ainda não tem muito como tirar de parâmetro. Daqui a pouco começa um dia sim, um dia não ter jogo, começa a fase de mata-mata. Mas como você vê esse Corinthians? Está pronto para, quem sabe, buscar o título? E quais jogadores você destaca ali que pode subir, pode ajudar mais ainda a fortalecer esse elenco? Se você me permite, eu queria fazer um resumo dos 4 que eu acabei assistindo. Fica à vontade. Porque assim, também eu assisti, mas eu não assisti com profundidade, não estou lendo atentamente com profundidade, inclusive nomes. Eu não tenho nomes gravados porque então não tenho um grande expoente surgindo. Talvez mais no Palmeiras, por toda a badalação que tem. O Palmeiras tem revelado muitos jogadores. Haja vista aí Hendrick, esse menino da direita, o Estevam. O Corinthians deu uma parada um tempo, São Paulo deu uma parada e o próprio Santos deu uma parada. Mas eu vi os 4 estreando. O São Paulo, o Santos, o Corinthians e o Palmeiras. De todos que eu vi, que ainda não é parâmetro, eles pegaram times muito fracos, até coitados, né, que eles vêm aqui para perder de pouco. O Palmeiras já enfiou 9, o Corinthians enfiou uma outra goleada, o São Paulo, todo mundo está goleando. Então ainda não é parâmetro, mas mesmo sem parâmetro, de tudo que eu ouvi e tenho visto e conversando, por exemplo, eu converso com meus sobrinhos que são palmeirenses, converso com amigos que são são paulinos. Então eles têm os nomes na ponta da língua. Não, mas esses 3 aqui já estão no profissional. O Abel Braga já disse que esses aqui já estão no profissional. Então eu realmente vi o Palmeiras, apesar da goleada de 9, e o oponente, né, estava nocauteado o tempo todo. O Palmeiras, eu acho que de todos que eu vi, é o que mais chama atenção. É um futebol mais rápido, mais imponente, jogadores mais habilidosos. Agora é óbvio que se pegar um Corinthians e Palmeiras, um São Paulo e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, já é um jogo mais equilibrado. Vi o Flamengo também jogando, não é também tudo aquilo que eu já vi para trás. Agora o Palmeiras está assim, como se dizia antigamente, na minha época do Weber, está na crista da onda, que está dando tudo certo. O time profissional está bem, a molecada vem com tudo embaixo. Vai no embalo. Então acho que o que mais aí, fazendo um resumo dos 4, porque eu não tenho nomes assim gravados, eu acho que o Palmeiras até aqui é o que me chama mais atenção, mas é uma hora de esperar para ver esses confrontos com times maiores. Com certeza. Falando nisso, eu trouxe rapidinho alguns 3, 4 destaques aí dos 4 grandes, né, nomes, pra gente poder, a galera que tá acompanhando aí também, aproveitar e já ver, opa, vamos ficar de olho nesses jogadores, porque é aqueles que tá com o pezinho já no profissional. No Palmeiras, já trazendo também informação, o Palmeiras não vai contar com 5 atletas já para a sequência da Copinha, que são o Alan, meio-campista Alan, o Thales, atacante, Luiz, atacante, e o Benedetti, zagueiro. Então esses 5 já estão com o Abel já para a temporada de 2025. Então 5 atletas titulares não vão continuar na sequência da Copinha. Esse Benedetti tem 2 metros de altura, 1,92 m, é um alto pra caramba, muito bom zagueiro. Na verdade esses 5, né, são... E o centroavante aí também, o Luiz, o Luiz já fez até gol no Flamengo. Já fez gol no Flamengo, no Maracanã. No Maracanã. Muito bom atacante. Jogadores que já tem uma certa experiência para jogar até uma Copinha, né? No Santos, eu destaquei aqui João Ananias, zagueiro, Bernardo, meio, e Nadson, atacante, que
que também são os destaques que podem já subir agora no Campeonato Paulista com a camisa do Santos. No Corinthians, o lateral esquerdo Denner, o volante Bahia e o atacante Guinegão, que também é um dos destaques aí que pode subir com a camisa do Corinthians. No São Paulo, o zagueiro Igão, o meia Matheus Alves e o atacante Rian Francisco. Rian Francisco, que é até um dos principais nomes aí desse São Paulo que pode subir. Tá fazendo gol, é um cara artilheiro demais. Então, esses são os destaques. Tá acompanhando a Copinha? Vai assistir? Então marca os nomes aí, que esse é um dos principais jogadores aí desses times, dos 4 grandes paulistas. Marcelo, passando para o Santos que sai da Série B, tá de volta à Série A, quer buscar título, quer buscar, quem sabe, voltar, né? Brigar por uma Libertadores no Campeonato Brasileiro. Ano passado no Paulista chegou à final. Tá reforçando, tá trazendo alguns jogadores ali que podem fortalecer esse elenco. E a gente vê o Santos ontem, fez um amistoso contra o Atlético de Minas Gerais, um jogo treino, né? Sem ainda com os reforços, mas perdeu de 4-1. Não é ainda um parâmetro, como você falou também na Copinha e tal, mas o Pedro Caixinha já está começando a querer armar o seu time. O que você acha dessa temporada do Santos? O que se espera do Peixe, Marcelo? Tem que reforçar. Fez uma boa campanha, né? Até num certo momento, até o meio do campeonato, chegou a brigar ali, 5ª, 6ª posição, aí às vezes ia para a 2ª colocação. Depois do meio do campeonato, assumiu a liderança como o time mais, vamos dizer assim, mais compacto. Com Juliano, apostou talvez nesses 2 nomes mais experientes, William Bigode, que estava ali também. Ele apostou nesses 3 jogadores, alguns outros ali, fez uma bela campanha. Mas para a Série A, acho que o próprio torcedor do Santos sabe que vai precisar reforçar. Me chamou muita atenção a saída do Carille, porque o Carille parece que ele estava na mesma situação na época do Corinthians. Ele era o técnico, mas a diretoria não queria. E parece que no Santos parecia que era a mesma coisa. Ele acabou pedindo boné, foi embora. E agora tem um português no Santos, né? O Caixinha que era técnico do Bragantino, né? E o Bragantino de 2 anos atrás, de 2023, chegou a por pouco brigar pelo título. Faltando 5 rodadas do Pedro Caixinha, o Bragantino do Pedro Caixinha perdeu a força e parou de brigar. Não chegou mais perto do Palmeiras, do Botafogo. Faltou elenco, né? Faltou elenco. Agora já o ano passado não. O time se desfacelou muito. O Bragantino já fez uma campanha bem mediana para ridícula. Chegou a brigar para não cair, né? Brigando para não cair. Então, mas o Pedro Caixinha tem uma moral muito grande em Portugal. Dizem que lá ele é um dos caras que mais tem moral. É o Pedro Caixinha. Eu acho que ele é um bom técnico. Se derem para ele mais alguns jogadores ali, ele faz um time bom. Com certeza, é um baita treinador. E vamos ver, o que você acha? Expectativa para o Santos? Briga no meio da tabela, para cima da tabela, briga de novo para não cair. Qual que você hoje vai cravar? O que você acha, Marcelão? É cedo. Eu acho cedo, tem que esperar mesmo a bola rolar. Assim, se você for fazer por força, como eu estava falando aqui, existe da nossa parte a expectativa de reforços e que o Caixinha ajeite o time. Mas assim, em termos de expectativa, para tirar uma foto do momento hoje é para brigar para meio de tabela. Com certeza. Torcedor de Santos, comenta aí nas redes sociais o que você acha? Vai brigar para não cair? Vai meio de tabela? Vai brigar por uma vaga na Libertadores? Comenta aí. Falando agora de São Paulo, o tricolor que vai fazer amistoso nos Estados Unidos, né? Vai enfrentar Cruzeiro, vai enfrentar Flamengo, vai tentar fazer uma pré-temporada boa para poder chegar no Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro bem. Para você, Marcelo, o que você acha desse São Paulo? A expectativa, chegando o Oscar, vai chegar Thiago Mendes, se não for agora, metade do ano, o Wendel também, lateral esquerdo, se não chegar agora, chega na metade do ano. Qual que é a expectativa do São Paulo esse ano de Zubeldia, continuando, né? Eu acho que o Zubeldia, quando ele chegou no São Paulo, ele conseguiu dar uma nova cara ao São Paulo. E chegou num determinado momento, ele abriu tanto do batalhão de baixo, ali, dos times do batalhão de baixo, mesmo com Corinthians, Bahia, Atlético Mineiro brigando, lutando, não conseguia nem chegar no São Paulo, mas ele, ao mesmo tempo, ele não tinha força para brigar pelo título. Isso era curioso, porque quando você achava que o São Paulo ia embalar, ele tomava uma derrota dentro do Morumbi. Entendeu? Ele se perdia às vezes dentro do Morumbi e era um time que parecia que estava arrancando, mas o Zubeldia acho que deu uma nova cara. Teve aquela história do Luciano no meio do campeonato. Quem manda? É o Luciano que manda no time. Teve aquele bastidores um pouquinho ali, mas ele tirou um pouquinho o Luciano, depois voltou com o Luciano. Mas eu acho que São Paulo, eu gosto muito da zaga do São Paulo, dos laterais do São Paulo. Eu acho que falta
Então, quem sabe o Oscar, esse articulador que São Paulo precisa, né? O São Paulo está com muito segundo volante que também arma. Mas não tem um 6-10, né? Que era para ser o colombiano, o Rames. O Rames Rodrigues, que foi uma decepção. Ele joga muito na Colômbia até hoje e não jogava no São Paulo. Então acho que São Paulo com um articulador e o Caleri na frente, se bem que tem uma brincadeira, né, dos corintianos outro dia, os caras falaram, toca no Caleri que é gol, não sei o quê, e no fim o cara que era mais zoado, que era o Yuri Alberto faz mais gol que o Caleri. Pra você ver. Mas o ataque do São Paulo é bom. Se tiver um articulador, tomara que o Oscar venha bem. Se ele vier bem... Com certeza. Pra gente poder fechar, Marcelão, Palmeiras, expectativa da temporada, o Palmeiras continua com o Abel, tem aí Paulinho chegando, o Facundo Torres, o Palmeiras tem esse interesse muito grande no Andreas Pereira, o atleta quer vir, já tem um contrato definido, só tá querendo ainda ajustar com o Furra. Pra você, temporada boa, Palmeiras não fez uma boa temporada 2024, mas essa, Marcelão? Assim, não fez uma boa temporada porque ele acostumou o torcedor do Palmeiras a ganhar tudo, né? Acostumou a torcida a ganhar tudo. Então não ganhou nada, entre aspas, acho que foi campeão paulista, né? Foi campeão paulista, mas Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, que todo mundo dá mais valor, mas brigou em todas. É que eu acho que o Palmeiras está passando num processo, eu falo que eu aprendi isso há muito tempo lá atrás. O futebol ele é cíclico. O futebol é 3 a 4 anos, 4 já é demais até. Você acerta um time com o técnico, com a vontade dos jogadores, o auge dos jogadores, e você tem 3, 4 anos. Se você quiser, eu te dou vários exemplos aqui. O Internacional do Falcão Batista, o Flamengo do Zico, o Palmeiras Parmalat, o São Paulo do Tele e depois do Muricy, o Corinthians do Oswaldo de Oliveira, depois o Corinthians do Tite, e assim vai. E vai tendo o Cruzeiro já teve uma fase muito boa, que ganhava tudo, mas ele é cíclico. Aí daqui a pouco uma peça sai, Zé Rafael já não joga mais, o Dudu foi embora, o Dudu era fundamental, parece que agora o Rony foi embora também. Sabe, aí você tem que achar um outro jogador, será que vai dar certo? O Gomes já é o mesmo? Eu acho que o tripé ainda está ali, ó, Gomes, o Everton e o Rafael Veiga. Esse ainda é o tripé que resta ao Palmeiras aquele bom futebol que começou com o Abel. Se conseguir encaixar essas peças, o Piquerez toda hora está machucando, a lateral direita Mike e Marcos Rocha. Então, eu acho que ele é cíclico. Eu acho que se for esse ano a mais, que eu fiz as contas, esse ano aqui é o 4º ano de Abel ganhando tudo. Esse ano passado já não ganhou. Agora vai muito de como o Abel vai conseguir encaixar novamente essas peças. Com certeza. E vamos aguardar. Galera, comenta aí, torcedor de Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. O que você acredita? Estreia do Campeonato Paulista semana que vem, a gente vai trazer tudo para vocês. Também Copinha, que semana que vem já tá na fase mata-mata. Vamos acompanhar? Galera, comenta aí. Deixa para a próxima sexta-feira também, a gente vai trazer bastante informações para você. Esse foi o programa de hoje, Marcelão. Obrigado, que Deus abençoe. Valeu. Obrigado por ter aceito o convite. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigadão, viu, Marcelo, mais uma vez. Obrigado. E passa rápido, né? Porque a gente fala de futebol, né? E agora eu vou voltar ativo, eu vou gravar para um canal lá de São Paulo. Eu estou começando a ficar mais atento. Eu fico muito em casa, eu fico mais tranquilo porque eu, entre aspas, de TV aberta eu estou aposentado. Mas agora eu vou ter que me informar. Estudar de novo. Estudar tudo de novo. Não, o jogo eu sempre assisto. Eu assisto tudo que você pode imaginar. Eu estou acompanhando italiano, português, espanhol, inglês. Estou assistindo de tudo. Copinha. Jogo eu gosto, mas eu tenho que voltar a ter minhas informações de bastidores, aquela história, porque eu vou voltar a gravar para um canal legal lá de São Paulo e agora eu vou mais. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para a galera aqui de Mococa, de Arceburgo também, onde eu jogo minha bolinha lá faz 22 anos, naquele campo atrás ali do cemitério. Eu sou do sub-60 já, né? Estou insistindo, enquanto o joelho deixar, né, a gente vai jogando, né? Mas é um prazer estar aqui com você. Eu torço muito por você, para que dê o projeto aqui do esporte dentro da TVD dê certo. E toda vez que você precisar e eu puder, eu estarei aqui com você. É um prazerzão. Marcelão, obrigado. Galera, obrigado. Fique com Deus. Ótimo final de semana a todos e até a próxima. Valeu!